Olá, eu sou Tâmara. Hoje apresentarei para vocês o trabalho intitulado Processo de Ensino e Aprendizagem da Matemática no quinto ano do Ensino Fundamental, Desafios Docentes. Esse trabalho é de autoria de Tuane Reis Salles e tem como coautoras eu, Tâmara Regina Reis Salles, e a Beatriz Santos Silva. Bom, o tema dessa pesquisa trata do processo de ensino e aprendizagem da matemática no quinto ano do ensino fundamental. Foi escolhido o quinto ano do ensino fundamental justamente por ser uma série de transição na educação básica, dos anos iniciais para os anos finais, e para tratar dos desafios enfrentados pelos docentes no trabalho com a matemática e as possibilidades de se trabalhar nesta área do conhecimento. Como problema de pesquisa, nós temos a seguinte questão: quais os desafios e possibilidades do docente no processo de ensino e aprendizagem da matemática no quinto ano do ensino fundamental? E aí, para responder essa questão, o objetivo traçado foi o de analisar os desafios e as possibilidades do professor no processo de ensino e aprendizagem da matemática no quinto ano do ensino fundamental. Para isto, foi buscado um respaldo teórico. A pesquisa é, então, bibliográfica e documental. E, como justificativa, tem-se a importância da matemática no processo de transição do ensino fundamental e as dificuldades enfrentadas na aplicação da matemática em diferentes contextos, seja por parte dos docentes ou por parte dos discentes. E aí esse respaldo teórico, então, pauta-se em D'Ambrosio, no Biratan D'Ambrosio, que trata da matemática no dia a dia, é um autor que conceitua a etnomatemática, que é o trabalho da matemática no contexto social e cultural do estudante. Como respaldo documental, nós temos a BNCC, Brasil 2017, que é a Base Nacional Comum Curricular, que trata dos objetos de aprendizagem e das habilidades matemáticas. Então, foi realizado um estudo da BNCC, especificamente no quinto ano, pesquisando lá as unidades temáticas, habilidades e os objetos de aprendizagem para o trabalho com a matemática. A Cami de Clark, que trata do conhecimento matemático na perspectiva da construção dos conceitos, e a Cury, que aborda sobre a formação do professor. Esse artigo científico ele foi dividido aí em dois tópicos. O primeiro ele trata da matemática e a Base Nacional Comum Curricular aí nos anos iniciais, especificamente o quinto ano, que foi a série que foi trabalhada nessa pesquisa. Então, foi feita uma leitura e uma análise por unidade temática. A matemática é dividida em 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. E aí, em cada unidade temática, existe um conjunto de habilidades e de objetos de conhecimento que esse aluno do quinto ano precisa desenvolver, que dê respaldo a ele para séries posteriores. Então, foi realizado um tópico aí teórico para tratar desse aspecto. Depois ainda nesse tópico, foi feito um estudo sobre a matemática, mostrando a sua importância. No tópico seguinte, trazendo esse contexto para a prática. Então, realidade prática, formação docente, os desafios da formação desse professor que trabalha com o quinto ano do ensino fundamental, que é o pedagogo. Então, nós analisamos aí a matriz curricular dos cursos de pedagogia de 2 universidades aqui de Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Tiradentes, e chegamos à conclusão de que os cursos de pedagogia, eles têm pouco sobre matemática, no sentido de se apropriar de linguagem e estar apto para trabalhar com essa área do conhecimento, que tem uma linguagem tão própria. E aí o pouco nos dá a ideia de que é preciso investir na formação continuada, de que apenas a formação inicial do curso superior ela não é suficiente para trabalhar com as demandas atuais aí, principalmente nessas séries de transição. Também foram realizados estudos mostrando possibilidades, né? Então não trata só de desafios, mas também das possibilidades, que é o uso de jogos, de brincadeiras, o uso da ludicidade em si, já que a gente está trabalhando com uma faixa etária, um grupo etário que ainda aprende por meio do concreto. Então, é muito importante trabalhar aí com a parte concreta.
Então, como resultado de pesquisa, nós temos a importância da formação continuada, a relação da teoria, disposta na BNCC, através das habilidades com a prática desenvolvida em sala de aula, que deve acontecer a todo o tempo, uso de jogos e atividades lúdicas no desenvolvimento da criatividade, promovendo a reflexão, análise e tomada de decisões. E aí, na pesquisa, nós sugerimos 2 plataformas digitais, que é a Matific e o XL. Ambas tratam da matemática nesse contexto das séries iniciais. O Matific é mais lúdico, tem jogos, e aí a criança ela vai avançando e escolhendo jogos de acordo com os objetos de conhecimento. E o XL, ele trabalha desde a educação infantil até o 6º ano. Então, quando você seleciona lá o 5º ano, tem um conjunto de habilidades para aquele grupo etário, e aparecem perguntas sempre com caráter lúdico, com imagens, e aí, na medida que as crianças elas vão respondendo, vai avançando o nível das perguntas. E, por fim, a importância tanto do profissional quanto da disciplina, propondo buscar um equilíbrio entre teoria e prática, com a propriedade peculiar que é exigida na aplicabilidade de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, como conclusão dessa pesquisa, a gente sugere, né, que esses docentes eles investam na formação continuada, seja por conta própria, seja por conta das instituições ou dos sistemas de ensino que fazem parte, que oferecem essas formações para os professores. Também o conhecimento desse documento que é tão importante, a BNCC, para que a gente tenha esse respaldo teórico de como trabalhar e do que essa criança e esse jovem ele precisa aprender para as séries seguintes, investir aí nessa ludicidade, nos jogos e brincadeiras e atividades, e o diálogo aí, né, entre teoria e prática, porque a gente sabe que é muito importante. Não adianta a gente pensar na formação continuada e nos aperfeiçoarmos na teoria e na prática a gente ter dificuldade nessa aplicação, ou vice-versa, né? Investir tanto na prática, mas teoricamente a gente não sabe que relação a gente está fazendo com esse objeto de conhecimento. Então, esse equilíbrio dessa relação teoria e prática é muito importante para que a aprendizagem ela realmente seja significativa. Seguem aqui algumas das referências que nós citamos no artigo científico. E obrigada.